Palavra do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira da Semana Santa, também conhecido popularmente como Quarta-feira de Trevas, onde, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos o relato da traição de Judas. Como meditávamos ontem, Jesus já proclamava que um entre aqueles 12 que ali estavam iria traí-lo. E também Jesus já proclamava a negação de Pedro. Hoje, no Evangelho, nós vemos o ato em si. Judas que entrega Jesus por 30 moedas de prata. Judas vende Jesus. Ele vende. E, meus irmãos, Judas faz isso de caso pensado. Não é que Judas ali foi um acidente dele, que foi por um impulso. Não. Foi por caso pensado que Judas vende Jesus. Judas era muito ganancioso. Judas era aquele que sempre pensava em dinheiro, sempre pensava nas riquezas, tanto que, como nós víamos no Evangelho de segunda-feira, quando Maria quebra ali o vaso de perfume, derramando sobre os pés de Jesus, Judas é aquele que critica. Judas é aquele que vai dizer: não poderia ter pego este perfume vendido para dar aos pobres, mas na verdade Judas queria, como ganancioso que era, o dinheiro. Até alguns teólogos costumam dizer que Judas, que era responsável pelo dinheiro, sempre furtava, sempre roubava. Meus irmãos e irmãs, Judas pensa para atrair Jesus, pensa para vender Jesus. Mas na verdade, Judas não vende apenas Jesus, ele se vende. Aquelas 30 moedas, Judas vende a sua dignidade. Meus irmãos e irmãs, será que nós estamos também nos vendendo pelo Evangelho? Ou até mesmo nos vendendo para nós não vivermos o Evangelho? O que significa isso? Vender para o Evangelho é vender o Evangelho, vender a palavra de Deus. E o segundo, vender para não viver o Evangelho, é nós entrarmos na situação de querer agradar mais os homens, nos vender para agradar os homens e deixarmos de agradar a Deus. Você, quem tem mais agradado? A Deus ou aos homens? Porque se nós agradamos mais aos homens, estamos nos vendendo por menos de que 30 moedas de prata. Não podemos querer agradar os homens, é querer agradar a Deus. Querer agradar o Senhor em tudo e a todo momento agradar ao Senhor, em toda a circunstância. Desde o nosso falar, até o nosso proceder, até no nosso pensar. Meu pensamento, meus gestos, minhas palavras devem estar com um único objetivo: agradar a Deus, por Deus. Porque senão, nós estamos nos vendendo e vendendo também por consequência a Jesus. Isso faz parte da nossa experiência de morte. Muitas vezes desagradar aos homens para poder agradar a Deus. Agradar a Deus, muitas vezes, será desagradar aos homens. Que façamos a nossa escolha deste caminho de morte que Jesus nos chama. Que Deus lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compartilhe essa palavra para outra pessoa e assim ela seja alcançada por esta verdade de fé aqui proclamada. Deus abençoe.